Irmãos, não posso mover. Eu estava pensando muito o que falar a respeito hoje. E o Senhor tocou no meu coração de nós falarmos a respeito de família. Família é o projeto principal de Deus. Ainda que foi a última coisa que Ele criou, mas é a coroa da criação. Toda a criação, tudo foi criado para a família. Quando o Senhor criou todas as coisas, Ele colocou o homem como Senhor. Quando eu falo homem, eu falo ser humano. Ele colocou a sua criação para governar. E o Senhor diz assim, que Ele nos colocou de Senhor da terra. Então a terra deveria de nos servir, a terra teria o seu propósito. Toda a criação tinha o seu propósito. Nós temos o nosso. O nosso propósito era adorar a Deus. É ainda adorar a Deus. Mas, quando o Senhor criou o homem e a mulher, Ele disse, ide e enchei a terra. E Ele nos disse que nós deveríamos de ser Senhor da terra. Mas a partir do momento que o homem, ele pecou, tudo aquilo foi corrompido. A gente já falou isso várias vezes aqui, mas é importante a gente ressaltar. Tudo aquilo foi corrompido. E a partir de agora, então, desse momento onde o homem cai, tudo começa a entrar numa decadência. A terra que tinha o seu propósito de servir, ela já não tem propósito mais. Quando o homem peca, o Senhor diz assim, pois que a terra agora produz espinhos e abrolhos, coisa que não existia antes. Então, quando nós lemos a passagem na palavra do Senhor que diz assim, que a terra, ela geme, esperando ser redimida. Nós entendemos o porquê, porque a terra não foi criada para isso. O ser humano agora, toda aquela genealogia de Deus, todo aquele gene de Deus que foi colocado dentro dele, começou agora, toda a sua criação começa a nascer corrompida pelo pecado. Mas o projeto principal do Senhor foi a família. E o que nós estamos enfrentando hoje é que as famílias atuais, agora não estamos falando simplesmente do decorrer dos anos, mas das famílias atuais, as famílias elas estão totalmente desestruturadas. E uma vez que nós temos famílias desestruturadas, nós vamos ter uma sociedade desestruturada. O inimigo hoje ele tem conseguido entrar dentro dos nossos lares, confundir a cabeça de pais, de filhos, de esposas, tirando cada um do seu lugar. O Senhor criou o ser humano de uma forma, o Senhor criou o ser humano de um jeito, para cada um ter o seu propósito. Nada que o Senhor fez, Ele cria sem propósito. Até mesmo nós, meus irmãos, a gente limitado da maneira que nós somos. Se nós vamos fazer alguma coisa, a gente não faz nada sem propósito. Tirando umas pessoas por aí que decidiram que colar uma banana na parede com uma fita crepe é arte, mas ainda assim ele está criando aquilo com um propósito, é um propósito de dizer que aquilo é uma arte. Se é, eu já não sei. Vocês estão rindo porque vocês sabem o que eu estou falando. Mas, sempre que nós criamos alguma coisa, nós criamos com um propósito. Deus fez a mesma coisa quando Ele criou o homem e a mulher. E quando Ele disse assim para eles, vão e multipliquem e encham a terra. Ele estava falando a respeito da família. Mas o inimigo hoje ele tem entrado dentro das nossas casas. E ele tem confundido a mente de todos. E todos nós, muitos de nós, temos nos deixado entrar esse tipo de coisa dentro das nossas casas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Salmos. Salmo número 127 e verso 1. Salmo 127 e verso 1. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Pai, nós te adoramos, nós te pedimos, Espírito Santo, fala através dos nossos corações, fala em nossos corações, que essa palavra ela venha entrar hoje, Senhor, e nós possamos ser confrontados por ela, e nós possamos começar a crescer e mudar as nossas atitudes, que não sejam simplesmente as minhas palavras saindo, mas que tu, Espírito Santo, possa estar trabalhando nelas, que elas possam entrar como flechas em nossos corações. Em nome de Jesus eu te peço. Irmãos, como eu estava falando a respeito da família, se o Senhor não edificar a casa,
em vão são aqueles que trabalham nela. Como que o Senhor pode edificar uma casa? Se você parar para pensar, se você parar para ler e tentar imaginar o que esse versículo está querendo dizer, o que vem na tua mente? Como que o Senhor pode estar edificando a tua casa? E dentro disso, eu gostaria que ficasse uma pergunta aqui no ar e você ficasse reflexionando sobre ela. O Senhor tem edificado a tua casa? Você sabe o que isso representa? Você sabe como isso tem que ser? Primeiramente, para que o Senhor possa edificar a casa de alguém, o Senhor tem que ser parte dessa família. Para que o Senhor possa ser parte dessa família, todos os componentes dessa família têm que ter entregue as suas vidas a Ele e tem que ter colocado o Senhor como realmente o Senhor daquela casa. E uma vez que Ele é Senhor daquela casa, nós entramos dentro de um ambiente de obediência, que esse ambiente seria: eu faço aquilo que o meu Senhor quer que eu faça. Quando eu falo Senhor, eu não estou falando de senhorio, daquele homem, aquela pessoa má, mas é um lugar de obediência, onde você vai entender que você faz aquilo porque é o melhor para você. Não porque é determinado para você, porque alguém chega e te diz, você tem que fazer dessa maneira. Mas tudo aquilo que nós fazemos, nós somos movidos pelo Espírito Santo e nós comprovamos pela sua palavra. Uma vez que o Senhor, Ele é o Senhor da casa, então é Ele que Ele edifica essa casa. Para uma casa ser edificada, essa casa tem que ser edificada primeiramente na palavra do Senhor, depois ela tem que ser edificada em cima da oração, tem que ser edificada em cima de princípios bíblicos. Nós não podemos não podemos nos deixar ser enganados de pegar palavras que hoje o mundo, a moda do mundo está mudando, e muitos crentes têm entrado nessa onda. Tem permitido que o mundo tenha entrado dentro das suas casas, ainda que Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, diz que nós não devemos de deixar essas coisas acontecer, que nós devemos de ser renovados a cada dia. Tem muitas pessoas que, por tentar entrar e adaptar dentro da sociedade atual, ele pensa que isso é estar atualizado, mas a palavra do Senhor diz que nós somos renovados a cada dia, que nós somos feitos novas criaturas uma vez que nós estamos nele. Então, por que nós precisamos andar em cima de moda? O que nós devemos de fazer a cada dia, meus irmãos, é restaurar os nossos valores e olhar os nossos princípios e dizer, eu tenho permitido que os meus filhos, que a minha família, que a minha esposa andem debaixo dos mandamentos do Senhor. Se o Senhor olhasse hoje para a terra, coisa que eu sei que Ele está olhando, porque a palavra dEle diz assim, que os seus olhos estão buscando para ver se Ele encontra alguém. Se Ele olhasse hoje para a tua casa, se Ele parasse por um momento dentro do teu lar, o que Ele encontraria lá dentro? Como estaria a tua vida? Como estaria a tua casa? Poderia o Senhor dizer assim, encontrei aqui um homem justo e fiel, que me teme. Como estaria a sua casa? Porque foi isso que aconteceu quando o Senhor, de certa forma, jogou com Satanás. Quando Satanás vem na presença dele, Satanás não fala nada a respeito de Jó. Mas quando ele chega na sua presença, o Senhor diz assim, de onde é que você vem? Ele diz, de passear pela terra e rodear a ela. Ah, sim. Então você viu meu servo Jó lá? Homem justo, íntegro, temente e que se desvia do mal. Jó era um exemplo de uma família numa sociedade. Jó, diz a palavra do Senhor que ele levantava pela madrugada para sacrificar e para orar pelos seus filhos. Muitas pessoas falam assim, Jó fez errado. Jó deveria ter ensinado seus filhos a orar. Eu quero crer, meus irmãos, que uma pessoa que se levanta pela madrugada, uma pessoa que se levanta para sacrificar pelos seus filhos, ele não simplesmente está fazendo pelos seus filhos, mas também está ensinando seus filhos a fazerem. Mas Jó, ele estava simplesmente fazendo o papel pelo qual o Senhor instituiu ele. Quando o Senhor instituiu nós como homens, os homens da casa, agora estou falando literalmente dos homens, o Senhor instituiu a nós como sacerdotes do nosso lar. O projeto maior e o mais grande projeto que o Senhor entregou nas tuas mãos foi a paternidade, foi você ser marido, foi você ser esposo. Esse é o maior projeto que o Senhor entregou nas tuas mãos. Pode existir milhões de projetos que você possa fazer. Você pode imaginar centenas de coisas, pode existir várias prioridades na tua vida, mas a coisa mais importante que o Senhor entregou para você foi o teu lar. O Senhor colocou e te estabeleceu como um sacerdote da tua casa. Uma vez que você é o sacerdote da tua casa, você tem algumas obrigações que fazer. Nós não vamos poder nos deter com todos os versículos e base bíblica para poder dizer isso,
Mas eu posso te garantir que tudo isso está ali, e a palavra do Senhor nos ampara, porque nós vamos dizer: o Senhor te estabeleceu como sacerdote da tua casa, e você tem que ser o responsável de prover proteção para eles, você tem que ser o responsável de prover o mantimento para a tua casa, você tem que ser o responsável, sobretudo, de sacrificar pela tua família, e levar a tua família até a presença de Deus. Se de alguma forma a tua família ela falha em chegar na presença de Deus, a culpa primeiramente é a tua, do homem, porque o Senhor te estabeleceu como um sacerdote da tua casa. O que tem acontecido hoje? O que tem acontecido hoje é que, devido à sociedade, à influência da sociedade, os homens têm perdido a sua imagem e a sua postura dentro das casas. Nós temos visto ao longo dos últimos anos, os homens inclusive perdendo a sua masculinidade. Os homens têm tornado-se afeminados, ainda que se diga que são homens, mas só que tem homens que estão mais afeminados do que outra coisa. Tem homens que são mais afeminados do que mulheres, perdendo o lugar deles dentro das suas casas. O Senhor nos criou com uma estrutura, e essa estrutura que Ele nos fez foi com um objetivo e com um propósito. Nós devemos de prover proteção e mantimento para nossas casas. Por isso que nós somos feitos dessa forma. Uma vez que o Senhor nos estabeleceu isso, nós devemos de ser os responsáveis por isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 2, 4 e 5. É um versículo conhecido e, de repente, você pode falar para mim: irmão, essa palavra não se encaixa para a gente, porque isso aí era Paulo falando para Timóteo a respeito de como que deveria de ser o pastor, como deveria de ser o bispo, como deveria de ser uma pessoa que trabalha na casa do Senhor. Ele diz assim: é necessário, portanto, Paulo falando para Timóteo, é necessário, portanto, que o bispo ou o pastor seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar e que governe bem a sua casa, criando seus filhos sob disciplina, mas com respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Agora eu faço uma pergunta para você: quem é a igreja de Deus? O que é a igreja de Deus? A igreja de Deus é essa estrutura? A igreja de Deus é esse edifício? A igreja de Deus é a nova geração? A igreja do Senhor ela é algo que vai muito mais além daquilo que nós podemos ver. A igreja do Senhor é todo o seu reino. A igreja do Senhor é aquela igreja que um dia Ele vai voltar. Queira você ou não, creia você ou não, Ele vai voltar um dia para levar essa igreja com Ele. Então, se nós não somos capazes de governar a nossa própria casa, se nós não somos capazes de tomar o lugar onde nós devemos de estar como homens dentro da nossa casa, como que nós queremos fazer parte da igreja de Deus? Eu não preciso ser um pastor para ter que governar bem a minha casa. Se o requisito para governar bem a minha casa teria que ser pastor, então nós teríamos que estar cheios de pastores. Porque então isso seria uma desculpa para que aqueles que não são pastores não precisem levar bem as suas casas. Mas não, isso não é um requisito para ser um bom governante da sua casa. Mas sim, nós vemos pela Bíblia, pela palavra do Senhor, que nós devemos de fazer isso, nós devemos de ter uma postura. De repente, você se encontra hoje um pouco deslocado, você não sabe o seu lugar dentro da sua casa, devido, talvez, à educação que você recebeu, devido à influência que você tem recebido, ou até mesmo por simplesmente não saber qual que é a postura de um homem. Mas eu posso te garantir que a palavra do Senhor, ela nos dá todas as diretrizes de como que nós devemos de ser. E eu posso garantir para vocês que nós, e eu me incluo nela, nós estamos falhando com o tipo de padrão que o Senhor estabeleceu, o tipo de padrão que o Senhor tem colocado para homem, mulher e família. Volto a falar, se nós temos uma família sã ou sadia, nós teremos uma sociedade sadia. O inimigo hoje ele tem entrado dentro das nossas casas porque ele sabe que à medida que ele vai minando e deteriorando a estrutura familiar, ele está deteriorando toda uma sociedade. Todos os valores morais estão sendo destruídos a partir desse momento. Então, se nós entendemos que nós devemos de governar bem a nossa casa, para que nós possamos fazer parte desse corpo de Cristo, nós devemos de entender também que devemos ser os sacerdotes da nossa casa. Deixo outra pergunta no ar e te faço ela: como está a qualidade espiritual da tua casa?
Como está a qualidade de você? E eu gostaria aqui, talvez aquelas pessoas aquelas mulheres que talvez são mães solteiras, ou aqueles homens que já não estão casados por alguma razão, ou aqueles que nunca casaram ainda, que são os candidatos a casarem. Animo vocês a casarem. Animo você a fazer isso. Se você não está nessa estrutura agora mesmo assim, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, se você já esteve casado. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão como foi a sua vida. E se você ainda não é, que você é um candidato a chegar lá, eu gostaria que você, por um momento agora, imaginasse como que você gostaria que fosse a tua casa. Porque eu creio que todos nós, se nós fôssemos idealizar uma imagem, ninguém aqui gostaria de viver num lar onde o pau está quebrando 24 horas por dia, tem briga, discussão, tem filho metido em drogas, em tudo mais, ou familiares presos. Acho que ninguém aqui gostaria de idealizar isso como a família ideal. Exato? Todos nós queremos e fazemos o melhor para os nossos filhos. Agora, a minha pergunta é: aonde tem estado Deus dentro dessa casa? De repente você está edificando essa casa, você pelas suas próprias forças. Mas nós acabamos de ler lá no livro de Salmo, dizendo que se o Senhor não estiver nessa equação, se o Senhor não estiver edificando essa casa, em vão você está trabalhando. Então eu te convido e te animo hoje a você chamar o Senhor a fazer parte do teu lar. Nós muitas vezes temos deixado o Senhor, de certa forma, de lado. Nós temos tentado fazer as coisas do nosso jeito. Se você está tentando fazer as coisas do seu jeito, eu te pergunto, como estão indo as coisas? Estão indo bem? Você, homem, casado ou não, sobretudo se você não é, eu quero te ensinar uma coisa hoje. Mas se você é casado e você não se deu conta, ore pela tua esposa. Ore pelos teus filhos. Você, homem, você não sabe a autoridade que você tem como pai para orar pelos teus filhos. E você não tem noção do efeito que tem a tua oração em cima da vida da tua esposa. Mas eu não estou falando para você que usar a oração como uma arma, como uma metralhadora, para desafogar ali as tuas mágoas, os teus problemas. Não é isso, não. O que eu estou falando para você é que você tem que, por um momento, parar e pensar que talvez em todo o mundo, em toda a estrutura da terra, você seja a única pessoa que estaria orando pelos teus filhos e pela tua família. Você já parou para pensar nisso? Tenta imaginar a grandeza disso. Quantos milhões, bilhões de pessoas existem no mundo? E de repente o Senhor confiou a você 1, 2 ou 3 pessoas, não sei a tua estrutura familiar. E provavelmente você seja a única pessoa em toda essa terra que estivesse orando pelos teus filhos e pela tua esposa. Vendo essa grandeza, essa responsabilidade, eu te pergunto e não me responda: com que frequência você tem orado por eles? Com que frequência você tem colocado os teus filhos e a tua esposa diante da presença de Deus, cobrindo eles? Você, homem, se você está em qualquer lugar, você está no teu trabalho, e de repente te ligam lá do colégio do teu filho ou da tua filha, dizendo assim: ei, teve uma pessoa aqui, um menino, ou uma menina, não importa, que se meteu com a sua filha e bateu nela, ou bateu nele. Qual que é a tua reação? Ok, obrigado. Quando eu for buscar ela no colégio, eu converso. É isso que você faria? As mamães urso, te pergunto. Eu acho que você se vestiria dessa mamãe urso, e você ia lá, e aquela criatura na tua frente tinha que pedir a Deus para que você não rasgasse ela no meio, igual Davi fez, né, com o leão. Mamãe se transforma pelos filhos. Os pais, eles dão a vida pelos filhos se for necessário. Você não faria isso para o teu filho, você não largaria tudo. Eu, principalmente, eu largaria o que eu estivesse fazendo. Eu avisaria quem fosse e eu iria para lá.
Ainda mais se alguém fala para você que aconteceu algo grave, você larga tudo e você sai. Por quê? Porque você é o protetor daquela criança, você é o protetor daquela família. Se alguém te chama falando que alguma coisa aconteceu com a tua esposa está no hospital, você vai dizer, ok, depois eu vejo, se ela viver está tudo bem, se não viver também estou livre desse casamento. É isso que você faria? Eu creio que você abandonaria tudo e você iria atrás dessa pessoa, para ver como que está, o que pode fazer, você estaria ali presente. Já não te importaria trabalho e qualquer outra coisa, não importa, certo? O que eu estou querendo trazer à tua memória agora? Se você faria isso fisicamente, por que você não faz isso espiritualmente? Constantemente orando pelos teus filhos, colocando os teus filhos debaixo da proteção do Senhor. O Senhor tem que fazer parte dessa equação, o Senhor tem que estar edificando a nossa casa. Volto a falar, provavelmente você é a única pessoa que está orando pela tua família. Agora eu entro num terreno resbaladiço. As mulheres. Eu digo que é um terreno resbaladiço, irmãos, porque é complicado. É simples, mas é complicado. Numa vez que a gente fala a respeito da posição da mulher dentro da casa, sobretudo nos dias atuais, é um tema polêmico. Mas eu gostaria que você deixasse por um momento de lado esses pensamentos e influências do mundo atual. E eu gostaria que você visse o que a palavra do Senhor nos diz. E para que a gente possa falar isso, nós vamos ter que entrar dentro daquele polêmico versículo. Verdade? Porque é impossível nós não falarmos desse assunto sem nós entrarmos nesse polêmico versículo. Vocês pensaram que é outro. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Irmãos, você pode ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Você pode ler a palavra do Senhor. Você não vai encontrar o Senhor dizendo que o homem tem que edificar a sua casa, que não é ele o responsável. O Senhor estabeleceu as mulheres como ajudadora e auxiliadora. E sobre vocês, mulheres, o Senhor colocou uma grande responsabilidade, que é de edificar a casa. O homem, ele deve de prover e proteger. O homem, ele deve de fazer todas essas características, e mais ainda, eu só peguei alguns tópicos que são importantes, prover espiritualmente e tudo mais. Mas para você, mulher, o Senhor colocou nas tuas mãos a responsabilidade de edificar a tua casa. Nós temos visto, irmãos, aqueles que são casados, os que não são, se preparem, mas aqueles que são casados, me corrija se eu estiver errado. Uma mulher, ela é capaz de desestabilizar toda a estrutura dentro da casa se ela levanta com o pé trocado. É verdade. Você, mulher, o Senhor te estabeleceu como uma estrutura, por isso que Ele diz assim, que se você for sábia, você vai edificar a tua casa. Mas se você for uma insensata, com as tuas próprias mãos, você vai derrubar. Qual tem sido o teu papel dentro da casa? Qual tem sido o teu papel? Eu sei que é difícil hoje para muitas poder conciliar uma carreira, um trabalho externo e cuidar também da sua casa. Mas como tem sido esse cuidado que você tem feito sobre a sua casa? Como você está edificando a sua casa? Você tem buscado sabedoria do Senhor para educar os teus filhos? Ou você tem se deixado simplesmente influenciar pelo que o mundo hoje está nos bombardeando? Irmãos, existem muitas teorias, existem muitos estudos psicológicos, sobretudo em cima das crianças, mas assim, não existe um manual para que você possa seguir dizendo, se eu sigo isso daqui, vai funcionar. As crianças, elas mudam de uma para outra. Somente uma mãe que convive com a criança, ela vai poder saber disso. O que nós temos visto hoje? Televisões educando filhos, videogame educando filhos, internet educando filhos.
E o pouco que um pai e uma mãe, de repente ele chega, pega aquela criança que fica horas na frente do computador, horas na frente da internet, horas em redes sociais. Aí essa criança, ela está com uma paciência curta. Ela não tem paciência, por quê? Porque o seu cérebro está viciado. Quando a mãe tenta ter uma conversa, que ela está ausente, o que acontece? Essa criança não aceita. Aí a mãe vai buscar ajuda. Essa criança é diagnosticada. Nunca teve tanto diagnóstico de déficit de atenção, TDAH e tantas coisas. Nunca teve tanta coisa na nossa sociedade. O Senhor te estabeleceu para ser a estrutura da tua casa. Você é que está edificando a tua casa. Mas eu gostaria agora de resbalar mais um pouco. E sim, eu gostaria de entrar em Colossenses 3:18 e Efésios capítulo 5 e 22. E com a graça de Deus, eu gostaria que quando nós terminássemos isso, você tenha mudado o teu conceito do que esse versículo diz. Eu vou passar para você aquilo que eu senti no meu coração e aquilo que eu entendi dessa palavra. Muitas pessoas têm usado essa palavra para distorcer e manipular. Colossenses 3:18 diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Efésios capítulo 5, 22 ao 29, uma leitura um pouquinho extensa, vamos fazer ela. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, pega essa. Amai vossa mulher. E atenção que fala no singular, tá? Não fala plural. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, como também Cristo faz com a igreja. Irmãos, mulheres e homens, nesse caso dessa palavra, submissão não é estar por debaixo. Ainda que a raiz da palavra vem de submissão, ela não está dizendo que a mulher deve estar por debaixo do homem. Uma vez eu tive uma discussão com uma pessoa, e essa foi realmente uma discussão. Eu não gosto disso, mas foi uma discussão. Eu estava dando uma aula, e quando nós entramos nisso, isso foi na Espanha, não foi aqui, tá? Quando nós entramos nisso, essa criatura, um pastor, começa a discutir comigo a respeito daquilo. E no conceito dele, a mulher, ela não só teria que ser submissa, mas ela deveria estar por debaixo do sapato dele. E eu falava, meu querido, a palavra do Senhor não fala isso. A palavra do Senhor fala totalmente ao contrário. E ele pegou esse versículo e outros mais. Mas a palavra submissão aqui, que o Senhor está dizendo que a mulher deve ser submissa, as pessoas elas têm pego, pastores têm pego essa palavra, a sociedade muitas vezes tem pego essa palavra e tem manipulado ela para poder distorcer e usar em seu favor. Mas se você for parar para ler essa palavra, o Senhor está falando mais com os maridos do que com as mulheres. A responsabilidade maior é para os maridos do que para as mulheres. Submissão, primeiramente, a palavra submissão, ela vem de estar debaixo de uma missão. Estar debaixo de uma missão. Então nós vamos entender que se a mulher tem que estar debaixo de uma missão, quem tem que entender que missão é essa é o marido. Mas o problema é que os maridos hoje eles têm
estão totalmente perdidos e desestruturados. Eles não sabem para onde que eles têm que ir, para que lado que eles têm que chegar. Eles não sabem qual que é a função deles. Então, como que uma mulher vai estar debaixo de uma missão se esse homem não sabe a postura dele dentro da sua casa? Se esse homem não está liderando a sua casa? Essa palavra do original, eu gostaria que você aprendesse isso comigo hoje. A palavra que foi usada no grego, no original, quando escreveram, quer dizer hipotasso. O significado original, vocês muitas vezes têm visto eu falar a respeito disso, verdade? Para que a gente possa entender um pouco mais a palavra. Nós não podemos simplesmente ler ela de uma maneira rasa. Nós muitas vezes temos que nos aprofundar e ir um pouco mais profundo na palavra. E tentar entender que mensagem que o Senhor realmente está querendo mandar. Dentro da palavra que foi usada para hipotasso aqui, quando escreveram, o significado dela no âmbito militar significa organizar divisões de tropa. Num comando de um líder. Vamos fazer uma pausa aqui, depois nós continuamos com o significado. Se no âmbito militar, o significado de quando Paulo escreveu, ele usou essa palavra dizendo assim, vocês mulheres, sejam submissas, que estejam debaixo de uma missão, organizando toda a estrutura da missão daquele que se supõe que deve de ser o cabeça, porque o Senhor falou assim, que o homem, o marido, deve ser o cabeça da casa, assim como Cristo, ele é o cabeça da igreja. Como que Cristo governa a igreja, irmãos? Governa Cristo a igreja com imposições? Ou o Senhor, ele governa a igreja através de amor? O nosso Senhor Jesus, ele governa a nossa igreja com amor. E não com imposições igual muitas pessoas estão querendo usar. Então você, mulher, você tem que estar debaixo de uma missão, não debaixo de um homem. O Senhor jamais te criou para que você estivesse debaixo de ninguém. O Senhor, quando Ele criou, Ele fez você uma só carne. Marido, entenda isso. O Senhor criou a sua esposa. O Senhor colocou essa mulher do teu lado para que ela seja uma igual a você e não que você esteja por cima dela. Então para de começar, de deixar ser manipulado por esse tipo de palavras. Agora, fora do âmbito militar, porque a palavra ela tem doble sentido. O que essa palavra queria dizer fora do âmbito militar? Aquele que doer menos, fala o ai mais baixo. Seja marido, seja mulher. Fora do âmbito militar, a palavra submissão usada nesse contexto queria dizer uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Um pouco diferente do que nós imaginamos de submissão, verdade? Partindo desse princípio, se nós colocamos agora esses dois significados dentro de uma estrutura familiar, não muda um pouco o contexto de tudo? Não muda um pouco o que é a postura do homem, o que é a postura da mulher? Irmãos, essa palavra, eu tenho visto tantas mulheres sofrerem com essa palavra, porque muitas pessoas têm manipulado esse versículo e têm imposto coisas, uma carga em cima da mulher que ela não deve levar. Sendo que a responsabilidade maior aqui, volta a falar, é do marido, é do homem. Porque o Senhor coloca para ele assim, o Senhor fala para a mulher, 2 versículos, dizendo assim, ei, você seja submissa, esteja debaixo dessa missão, ceda a responsabilidade e seja guiada por ele, ajude a levar essa carga, porque ele vai precisar. Mas agora você, meu amigo, você tem que levar essa missão, você tem que saber aonde você está levando, você tem que saber aonde você quer chegar. Você tem que saber o teu lugar dentro da casa. Você tem que amar a tua esposa a ponto do qual eu, Jesus, amei a minha igreja e me entreguei por ela. Se isso não é amor, do que nós estamos falando? Se você está pensando em casar um dia, entenda bem essa palavra antes de você se meter nesse negócio. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi casar. E a segunda melhor foi ter os meus filhos. Mas você tem que entender essa responsabilidade aqui. Quando eu quis casar, eu não entendia isso.
Mas pelas misericórdias do Senhor, hoje eu entendo. Mulher, ser submissa não é estar debaixo de ninguém. Deus não te chamou para você estar debaixo de ninguém. Marido, entenda uma coisa. A mulher, ela não se submete a você simplesmente porque ela tem que se submeter, porque a palavra do Senhor diz. Ela se submete porque ela primeiro se submeteu a Cristo. Mas se você não tem a tua postura de liderazgo dentro, se você não tem o teu lugar correto dentro da tua casa, como que você quer que essa mulher esteja sendo liderada por você? Existe um termo, desculpa por você, Cris, existe um termo fora que diz assim, que é baderna. É bagunça. Casa que não tem líder, meus irmãos, é bagunça. É por isso que mulheres têm tomado o lugar que não é delas. Tem mulheres tendo que levar uma doble carga. Tem mulheres que estão tendo que ser pai, mãe e marido ao mesmo tempo. E não estou falando daquelas mães que são solteiras. Porque tem homens que estão dentro das suas casas e não têm tomado a postura que o Senhor colocou para você ser. Não estou falando que você tem que ser aquela pessoa ativa, colérica e nervosa e que tem que sair. Não, não é isso. Mas que, como mínimo, você tome a tua postura dentro da tua casa e você saiba aonde vocês estão querendo chegar. Em todas as áreas. Aí a criatura pensa que simplesmente por trabalhar e prover a parte financeira para dentro da casa, aquilo é mais do que suficiente. Eu estou fazendo a minha parte. Desculpa, não é só isso. Meus irmãos, se eu falar para vocês a quantidade de pessoas que eu conheço, ainda bem que eu conheço pouco vocês aqui, fora daqui, tá? Fora do nosso contexto. De homens que casaram. Acham que simplesmente por trabalhar e trazer o dinheiro para dentro de casa, está tudo certo. Aí o camarada chega no final de semana, para ele é passar o final de semana inteiro vendo futebol ou jogando videogame. Um marmanjo de 29 anos, 30 anos, 35 anos, para ele é isso. O Senhor não te chamou para você ser isso. E depois, essa criatura reclama por causa que a mulher está reclamando da situação. Mas você ainda não entendeu que você está fora do teu lugar. Você não está cumprindo o propósito pelo qual você foi chamado. O que acontece com algo que foi criado e não está sendo usado, meus irmãos? Estraga. Qual a função de um carro? É ficar guardado? Para alguns é, né? Que tem como relíquias, né? Mas a função do carro é mover pessoas ou coisas de um lado para outro. Simples assim. Deixa esse carro parado. Ele está cumprindo a função e o propósito dele? Não? O que acontece com esse carro? Perde o valor, fica velho, estraga, até que não funciona mais. Por quê? Porque não está cumprindo o propósito. Da mesma forma que nós, maridos, se nós não tomamos a postura que nós devemos de tomar, nós estamos fora do propósito. Para terminar com as mulheres. Não literalmente. Quando o Senhor, lá em Gênesis capítulo 2 e versículo 18, ele diz assim: eu vou fazer para você, Adão,
uma ajudadora. A mesma palavra raiz que foi usada para escrever aquela parte lá dizendo assim, ajudadora, é a mesma palavra que foi usada em 1 Samuel capítulo 7, versículo 11. Que é quando Samuel diz assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Se Deus é o nosso ajudador, então, o adjetivo dado à mulher de ajudadora não implica em nenhuma inferioridade. Você está entendendo o que eu estou falando? O Senhor, semana passada, o Aristides pregando aqui, ele falou algo que me chamou a atenção. Ele diz assim, a palavra de Deus ela é profunda demais. E a Bíblia ela é pequena demais para conter tudo isso. Mas, se ela é pequena demais e é importante demais, então cada coisa que tem, cada pequena coisinha que tem, ela tem relevância. Quando Deus teve o cuidado de, ao escrever isso, usar a mesma palavra aqui e aqui, Ele está querendo ressaltar, querendo dizer que a mulher, ela não é inferior. Tanto é que quando Ele diz assim, eu te farei uma mulher, em 2:18, você pode ler lá e diz assim, eu te farei uma ajudadora, idônea. Aí você pega a raiz de idônea, ela está querendo dizer do mesmo nível, na mesma igualdade, do mesmo tipo, da mesma classe. Aqui em casa quem manda sou eu. Tem até uma brincadeira, vocês já ouviram essa? Como fazer uma mulher rir em 3 passos? Você chega firme, primeira postura, olha dentro dos olhos dela. Segundo passo. Terceiro passo, olha para ela e diz assim, quem manda dentro dessa casa sou eu. O Senhor não colocou um maior do que o outro. O Senhor colocou vocês no mesmo nível, nos colocou a nós no mesmo nível. Vamos começar a entender isso. Porque sabe o que vai acontecer? Se você não entende isso, os teus filhos vão estar sendo criados dessa forma, com essa mesma mentalidade. Mas se você entende isso e você começa a educar os teus filhos dessa forma, você está começando a mudar uma geração que vai vir. Rapidinho, porque eu preciso falar a respeito disso. Vocês filhos. Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 2 ao 3, diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Infelizmente, nós não vamos poder entrar e eu contar, como eu já contei uma vez, uma pinceladinha a respeito do porquê que eu honrava os meus pais. Foi uma vez que eu li essa passagem. Eu disse, interesting. Se eu honro os meus pais, eu tenho longa vida na terra. Como eu não quero morrer cedo. Mas até então eu não entendi o que era honrar pai e mãe. Você, filho, você sabe o que é honrar pai e mãe? E não estou falando somente filhos que são filhos solteiros. Porque eu tenho conhecido muitas pessoas, muitos filhos que os pais ainda estão vivos. E eles não entendem o que é honrar um pai e uma mãe. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem, é o primeiro mandamento com promessa. Vós pais, não susciteis a ira dos vossos filhos, mas vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Filhos, façam caso para os pais. Eu sei que é difícil porque eu lembro de quando eu era filho. Mas como a minha esposa muitas vezes diz, obedeça, mesmo que você não entenda. Obedeça, mesmo que você não concorda. Porque um pai e uma mãe, eles não vão fazer nada para prejudicar a vida de um filho. Muito pelo contrário. Honra o pai e a tua mãe.
Agora, pais, literalmente. Por que você tem educado o teu filho e para quê? Você tem educado o teu filho simplesmente para que ele seja uma boa pessoa e você não passe vergonha? Que não se comporte mal? Qual a razão que você tem educado o teu filho? Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz assim, que nós devemos educar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, e quando eles crescerem, quando eles ficarem velhos, eles não se desviarão dele. Irmãos, agora a ciência descobriu algo que é extraordinário. Eles entenderam que uma criança, que ela foi criada, tudo aquilo que é ensinado entre os 7 e os 14 anos de idade, são as bases pela qual essa criança depois não vai... ela vai seguir quando ela for na maioridade. Entre os 7 e os 14 anos de idade. Interesting, novamente. Agora, do meio cristão, também se deram conta, dentro de uma pesquisa, que todas as crianças que foram educadas num lar evangélico, entre os 7 e os 14 anos de idade, essas crianças, na sua maioridade, seguiam nos caminhos do Senhor e tinham uma fé muito bem firmada e balizada. Não quer dizer que essas crianças não tinham abandonado o Senhor por um momento, mas todos eles, em algum momento, eles voltaram. Eu digo que é interessante, por quê? Porque eles descobriram isso agora, que já foi escrito há anos atrás. O pregador, como se diz, que é conhecido, quando escreveu o provérbio, diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que quando ela ficar grande, ela não vai se desviar desse caminho. Qual o caminho que você tem educado os teus filhos? Qual o caminho que você tem ensinado a eles? Lembrando que nós estamos falando do maior projeto de Deus, que é a família. Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente poder terminar. E dentro disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, pai. Para quem você tem educado os teus filhos? Eu sei que muitos de nós educamos os filhos dentro da base que nós aprendemos, dentro daquilo que nós fomos ensinados. Muitos de nós cometemos os mesmos erros pelos quais os nossos pais nos educaram. Outros estão cometendo outros diferentes, porque ao vir de uma criação talvez um pouco rígida ou bastante rígida, o que eles fazem é irem para outro extremo. Pais permissivos que estão deixando os filhos fazer o que querem, tentando ser amigo de filhos. Você pode ter uma relação ótima com os teus filhos. Eu tenho uma relação ótima com os meus filhos, mas eu sempre digo para eles, eu não sou o teu amigo, eu sou o teu pai. Não esquece disso. E eu não digo isso simplesmente porque eu tenho que ser o pai e quem manda dentro dessa casa que sou eu. Não, eu simplesmente digo isso para eles porque eu quero que eles cumpram essa palavra que nós acabamos de ler e essa palavra seja de bênção para a vida deles, que eles entendam que eles devem me honrar como pais. Nós não somos amigos, nós podemos ter uma melhor relação que tem, mas o que tem acontecido, os pais têm ido para outros extremos e querem ser amigos dos seus filhos. Para quem você tem criado os teus filhos? A palavra do Senhor diz, Salmo 127, verso 3 e 5. Herança do Senhor são os filhos. Irmãos, infelizmente, não dá para a gente se aprofundar muito. Herança do Senhor são os filhos. Pensa numa pessoa que fica irada por dentro. Quando eu pergunto para alguém assim, você tem filho? A pessoa diz, não, mas eu tenho cachorro. Não tenho nada contra cachorro, eu amo cachorro. Eu tenho algo contra com os gatos, mas cachorro, a gente se dá bem. Tem alergia, é isso que eu tenho contra. Não é que eu não gosto de gato. Mas, quando a pessoa fala para mim assim, não, eu não tenho filho, eu tenho cachorro. Pai de pet. Não é a mesma coisa. Os filhos, eles são herança do Senhor. Agora para você, mulher, olha o que a palavra diz, o fruto do ventre, o seu galardão. Irmãos, ter a oportunidade de poder gerar uma vida, de ser o instrumento de Deus, para que o Senhor possa escolher aquela pessoa e ela gerar dentro do seu ventre. Essa palavra tinha que ser pro dia das mães, né? Agora a pergunta que eu te fiz, para quem que você está criando os teus filhos?
como flecha nas mãos do arqueiro, assim são os filhos da mocidade, diz o Senhor. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, diz a palavra do Senhor. O Senhor confiou a você, homem e mulher, o maior projeto que Ele teve. Que ao finalizar essa reunião, você possa sair daqui hoje meditando nessa palavra, dizendo: eu tenho tomado a minha postura, eu tenho sido. E se você não tem sido, nós estamos aqui para poder te ajudar, para poder te guiar, para poder te ensinar com tudo aquilo que nós sabemos, com tudo que nós aprendemos através da palavra. Mas não continue permanecendo no mesmo erro. Muda a trajetória da tua casa, muda a trajetória da tua família. Nunca é tarde demais para o Senhor fazer algo diferente dentro da tua casa. Nós cantamos hoje aqui: não existe coisas impossíveis para Deus. Irmãos, uma vez nós passamos por uma situação, uma família, eles passaram por uma separação. Infelizmente continuam separados. E um dia essa pessoa vindo falar comigo e tal, reclamava da esposa, que aquilo e tal. Essa pessoa queria que eu comprasse partido junto com ele, que eu dissesse: não, você está certo, isso mesmo. Lenha nela, separa, chuta fora, chuta o balde. Eu falei para ele assim: cara, eu não vou comprar essa briga com você. Sabe por quê? Porque eu confio na palavra do Senhor. E eu sei que o Deus ao qual que nós servimos, Ele é capaz para reestruturar novamente qualquer tipo de família. Não existe casamento perdido para o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor nunca projetou a separação. Nunca esteve dentro do seu coração isso. Ele diz na sua palavra, ele diz assim, ó: existe a separação por causa da dureza do coração de vocês. Não pare de lutar pelo teu casamento, não pare de lutar pela tua família. Não pare de orar. Minha mãe orou por mais de 15 anos para ver todos os seus filhos dentro da casa do Senhor. 15 anos orando, pedindo, confiando numa palavra que foi falada lá atrás. E hoje, para a glória do Senhor, todos os seus filhos estão servindo ao Senhor. Não pare de lutar. Outro dia escutei uma pessoa falar assim: não, porque Deus usou uma pessoa para falar para mim, dizendo que esse homem na minha vida, não, está errado, acabou, não tem mais esperança. Irmãos, eu pergunto: foi realmente Deus que falou? Porque o Deus ao qual que eu conheço, que a palavra do Senhor diz, Ele nunca joga a toalha, Ele nunca desiste. Se o Deus não desiste, então não desista você também. Lute pela tua casa, lute pela tua família. Muda a tua postura, muda a tua maneira de ser. Para de culpar o outro. Você, mulher, para de culpar o marido. Você, marido, para de culpar a tua esposa. Vamos começar a aprender a ser melhores pais e esposos, para que nós possamos pregar com o nosso exemplo para essa sociedade. Espírito Santo, eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E agora eu te peço, Espírito Santo, frutifica essas palavras. Eu te peço por mudança de comportamento. Não simplesmente mudança de vida, não. Mudança de comportamento. Lá no fundo, lá no profundo de cada um de nós. Senhor, levanta dentro desta casa, levanta dentro do teu reino, Senhor, pessoas que a partir de hoje comecem a entender o seu papel como homem dentro da sua casa, como sacerdote. E mulheres que possam entender que elas são a auxiliadora, que elas não estão por debaixo, que os homens não venham estar humilhando mulheres,
distorcendo a Tua palavra, Senhor. E se ainda existe algum tipo de dúvida com relação a isso, Espírito Santo, Tu és tão poderoso, Tu é tão sutil, Tu é tão suave. Toca neles, toca em nós. Faz-nos entender a Tua vontade. Dá-nos famílias segundo Teu coração. Que os meus filhos sejam flechas, Senhor, nas Tuas mãos. Que os meus filhos, Senhor, eles venham ser flechas das Tuas mãos, e que o Senhor possa levar eles lá no alvo onde Tu queres que eles estejam. Eu declaro sobre os filhos desta casa, Senhor, que eles serão bênção para Ti, que eles serão flecha nas Tuas mãos, Senhor. Eles serão portadores da Tua glória. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar nas suas mentes, nós rejeitamos tudo e dizemos que isso não é de Ti. Senhor, aquilo que nós aceitamos aqui neste lugar é aquilo que o Senhor tem projetado, é aquilo que o Senhor falou, que o Senhor vai fazer na Tua vida e na Tua casa, é aquilo que vai acontecer, nada mais o contrário. Nós rejeitamos, Senhor, todo o ataque que o inimigo tem feito às famílias dentro desta casa. Irmão, começa a clamar pela tua casa. Você, marido, começa agora a clamar pelos teus filhos. Começa a clamar pela tua esposa. Existe um ambiente aqui agora que você pode começar a ministrar sobre a tua casa. Aleluia. Senhor, nós aceitamos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós aceitamos aquilo, nós aceitamos a tua vontade. Nós nos submetemos ao teu querer. Aleluia. Irmão, se a tua família, teus filhos não estão aqui agora, começa a cobrir eles com a proteção do Senhor. Começa a dizer que os anjos do Senhor estão acampando ao redor dos seus filhos, que a mente deles está sendo levada cativas à sua vontade. Se você está passando por algum problema familiar, começa a declarar a tua vontade, o que você quer que o Senhor faça dentro da tua casa. Nós desfazemos aqui divórcios, nós desfazemos aqui, Senhor Deus, tudo aquilo que o inimigo tem tentado destruir. Toda a confusão dentro de casa, toda a falta de respeito, Senhor Deus. O Senhor começa a colocar as coisas no lugar. Oh, aleluia, nós aceitamos a tua vontade sobre as nossas casas. Nós aceitamos a tua vontade sobre as nossas vidas. Aleluia. Amém. Usa-nos, ó Deus, como flechas. Como flechas. Você pode lançar os teus filhos hoje? Amém. Você é capaz de lançar os teus filhos hoje como flecha? Aleluia, nós aceitamos a tua vontade. Worthy of every song we could ever sing, worthy of every praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you, oh Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you, yeah. And holy, there is no one like you. There is none beside.
eu quero orar por uma coisa aqui nesse momento, nessa noite. Eu quero orar pelo espírito de paternidade neste lugar. Amém. Eu quero orar pelo espírito de paternidade, pelo desejo de paternidade. Filho não é peso. Filho não é dificuldade. Filho não é empecilho. Você sabe o que o filho é? Nós acabamos de ler. Filho é a herança do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, Espírito Santo, entra no coração dos homens e mulheres deste lugar hoje. Amém, Jesus. E começa a trazer o desejo de ser pais. Amém, Jesus. Começa a trazer o desejo de ser pais. Senhor, nós te pedimos a Ti, Espírito Santo, gera o desejo de ser pais. Tira todo o engano das nossas mentes, dizendo que filho é um problema, que filho é um empecilho. Tira toda a ansiedade, toda a preocupação de nossos corações, porque a preocupação não é nada mais que uma pré-ocupação com algo que nós não devemos ter. Coloca o desejo de ser pais dentro desta casa. Levanta a família segundo o teu coração. Usa-nos para a tua glória. Senhor, agora nos despede debaixo das tuas mãos. Nos levas debaixo da tua graça. Nos dá uma semana, Senhor, onde nós possamos frutificar aquilo que nós temos aprendido. Nos dá uma semana cheia da tua presença. Guarda as nossas vidas. Fica conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Não tenha pressa para ir embora. Quando terminar aqui, desça. Nós temos um café ali embaixo. Participe conosco. Tire um momento de confraternização.